Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí para mais uma aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre climas do Brasil, para fechar o conteúdo que a gente estava vendo aí, né? A questão do que? De tipos de clima, a questão do que? De fatores climáticos, de alterações climáticas. Então a gente vai dar mais uma olhadinha hoje exclusivamente nos tipos de clima que eu encontro no Brasil, tá? Eu tenho um mapa aqui que ele vai especificar os tipos de clima, tá? O Brasil, basicamente, a gente tem climas quentes, né? O único lugar que eu tenho uma variação um pouquinho diferente é lá no sul do Brasil, nos estados do sul do Brasil, que eu vou ter o subtropical, mas a maior parte dos nossos climas são climas quentes, tá? O mapa ele já mostra um mapa bem comum, tá? Pode ser encontrado em qualquer livro didático, em qualquer sistema aí de apostila, né? Online, bem simples, bem fácil, tá? De entender e compreender como que funcionam essas variações climáticas dentro do território brasileiro. Uma coisa que é interessante eu notar, o Brasil ele está numa zona quente, né? Ele está numa zona intertropical. Eu tenho um mapa aqui, esse mapa ele mostra lá no Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, a maior parte do território brasileiro fica nessa zona tropical. Por se tratar dessa zona tropical, vai ser uma zona muito quente, né? Uma zona onde vai ter predomínio aí de temperaturas sempre aí acima dos 23 graus, né? Em média, vale lembrar que dependendo da estação do ano, dependendo do lugar, a temperatura pode ser até superior a esses 23 graus. Né? Eu tenho um outro mapa que mostra bem, aí no caso aí vai mostrar todos os países do globo, né? Mas mostra que o Brasil, ó, dá para perceber nitidamente, tá? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, a maior parte do território brasileiro nessa zona aqui intertropical, né? Entre os dois trópicos, né? Então, o Brasil, quando você vê em algumas músicas, algumas menções, falar que o Brasil ele é um país tropical, diz respeito a isso. A maior parte das nossas terras, a maior parte do nosso território está numa zona intertropical. Bem simples, bem fácil, não tem nenhum tipo de complicação, tá? Bater o olho você consegue perceber isso aí, né? A maior parte das pessoas aí no dia a dia consegue constatar isso, as altas temperaturas, né? Até mesmo aí na área sul, né? Do Brasil, você vai ter um pouquinho de variação climática no inverno, no outono, mas mesmo na primavera e no verão também são registrados aí temperaturas elevadas. Né? Então a gente vai estar vendo um pouquinho de cada um desses climas para dar uma fechada no conteúdo, para não ficar nenhuma dúvida. Né? Basicamente, uma ferramenta interessante que eu volto a falar para vocês, que eu não posso esquecer, o climograma. Né? O climograma ele é uma ferramenta que me ajuda a analisar os tipos de clima. Ela acaba o que? Servindo de apoio para eu ver o que acontece em cada mês. Né? Como que eu interpreto o climograma? Basicamente, as barras vão simbolizar a chuva, a linha vai simbolizar a temperatura. De um lado eu vou ter a precipitação do lado esquerdo em milímetros, do lado direito eu vou ter a temperatura em graus, né? Embaixo na base eu vou ter os meses do ano, né? 12/12 meses. E aí, cada mês eu faço uma média, né? E eu consigo ter essa noção de como funciona aí o clima de cada lugar do mundo. Uma coisa que é interessante sempre eu analisar num climograma, principalmente quando eu tenho aqui, ó, o aumento da temperatura ou a temperatura baixa muito. Esse climograma que a gente for analisar, ó, no meio do ano aqui eu tenho o que? Um aumento da temperatura. A linha simboliza o que? A temperatura. Esse climograma, como no meio do ano eu tive elevação da temperatura, provavelmente ele é um climograma do hemisfério norte, né? Vale lembrar que existe essa regra. As estações do ano elas são diferentes entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Sempre que eu analiso um climograma do hemisfério sul, sempre no meio do climograma, a linha da temperatura ela tende a baixar um pouco. Tá? No hemisfério norte tende a subir um pouco no meio do climograma. Então é interessante eu analisar essas coisas. São coisas simples, mas são coisas que fazem o que? A diferença, esses elementos. Tá? Então vamos lá então. Primeiro, o clima do Brasil, clima equatorial, né? Clima equatorial, clima lá do norte do Brasil, predominantemente do estado da Amazônia, Acre,
né? Outros estados aí da região norte, próprio Pará, né? Vale lembrar que como que funciona esse clima? Primeira coisa, eu vou ter temperaturas médias elevadas, ou seja, ao longo do ano eu não consigo perceber as estações do ano, tá? Verão, primavera, outono, inverno. Na verdade, as temperaturas elas são muito próximas. Se eu olhar essa linha que ela indica aqui um climograma da região norte, do clima equatorial, o que, que eu percebo? Ó, a temperatura mais baixa na casa dos 25 graus, a temperatura mais alta na casa dos 26 graus. Então, em média, eu tenho 1 grau de média, tá? Amplitude térmica muito pequena entre a maior e a menor temperatura. Uma outra coisa que me chama bastante atenção do clima equatorial, basicamente todos os meses do ano eu tenho muita chuva. Ó, reparem aqui, ó, não tem nenhum mês que, por exemplo, as chuvas ficam abaixo de 100 milímetros, né? Então, o que, que acaba acontecendo? É um clima que, além das altas temperaturas, eu tenho uma quantidade de chuva bastante expressiva. Tá? Então, eu tenho chuvas constantes, chuvas mensais, independente da estação, chuvas ali em abundância. Se eu tenho muita chuva, se eu tenho a concentração elevada desses índices pluviométricos, consequentemente, a umidade relativa do ar lá também ela é muito elevada, tá? Então, o que, que eu consigo entender sobre o clima equatorial? Olhando esses 4 pontinhos e observando o climograma. A temperatura ela é constante, eu não tenho nenhuma queda brusca, nenhum mês que vai representar uma queda excessiva de temperatura. Uma outra coisa interessante, todos os meses eu vou ter o quê? Uma quantidade de chuva expressiva. Então, como eu posso classificar assim, de uma maneira bem simples como que é o clima equatorial? Ele é um clima quente e ele é um clima úmido, um clima onde eu tenho a presença muito grande de água, rios, chuva, umidade. Então é interessante eu ter esse conceito na minha cabeça. Clima equatorial, tá? Vale lembrar, esse clima eu encontro justamente na porção norte do território brasileiro. Estado do Amazonas, o Acre, próprio Pará, tá? Todos os estados lá do norte eu encontro a presença do clima equatorial. Próximo clima, clima tropical. O clima tropical ele vai ser encontrado na maior parte do território brasileiro, tá? O clima tropical, dependendo do texto, dependendo do livro, dependendo da questão que eu for responder, ele pode estar como clima tropical típico, tá? Clima tropical típico é o clima tropical mesmo, né? Como que é esse clima tropical mesmo? Ele é o clima que basicamente ele tem duas estações do ano. Eu tenho uma estação chuvosa e eu tenho uma estação de estiagem, tá? Apesar da linha indicar aqui uma queda de temperatura, eu tenho aqui, ó, na casa dos 25 graus, chega em torno aqui da casa dos 18 graus. Apesar de no inverno ter essa queda de temperatura, dependendo do ano, dependendo do lugar que eu estou, essa queda aqui ela é bem menor, tá? E uma outra coisa, quando eu falo de clima tropical, ele é quente, ele é bem parecido lá com o clima equatorial no que diz respeito às médias térmicas, tá? Uma coisa interessante do clima equatorial, a maior característica dele é que eu tenho estiagem. Eu tenho alguns meses em que a quantidade de chuva ela é mínima, tem alguns anos que alguns meses chegam até a não chover absolutamente nada. Então, uma das características do clima tropical é durante alguns meses eu tenho uma queda muito grande das chuvas, tá? Mas nos meses aí de primavera e principalmente no verão, as chuvas também são bastante elevadas, tá? Então, uma das características do clima tropical é uma estação de estiagem. O que seria uma estação de estiagem? Justamente no inverno, os índices pluviométricos, as chuvas, elas vão ser menores. Em alguns casos, pode até simplesmente não chover durante um mês inteiro. Tá? Onde eu encontro esse tipo de clima? Principalmente na região central do Brasil, tá? Em alguns casos, até na região norte eu posso encontrar, em alguns casos até mais para a região sudeste. Tá? Então, quando eu falo de clima brasileiro, o clima que abrange uma área gigantesca dentro do Brasil,
é o clima tropical. Tá? Algumas características, o que eu já tinha falado, abrange o centro-oeste, né? Abrange o nordeste, abrange o sudeste, temperaturas elevadas, parecido com o clima equatorial, duas estações do ano bem definidas. Que estações são essas? Uma estação chuvosa e uma estação seca. Tá? O inverno ele é ameno e seco, dependendo do lugar que você está localizado, pode ter até uma queda maior de temperatura. No caso aqui no centro-oeste, onde a gente mora aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente percebe que o inverno nosso aqui é um inverno muito rápido, tá? Eu tenho aí 2, 3, 4 dias no máximo de temperatura baixa e novamente a temperatura ela fica elevada. Tá? Uma coisa interessante dentro desse clima é justamente o verão. Verão bem chuvoso, né? Tanto é que no clima tropical eu consigo registrar o quê? Algum tipo de deslizamento, alagamento, justamente na estação que do verão é onde eu tenho o quê? Essa quantidade muito grande de chuvas, tá? Então essas são as características do clima tropical. Olha bem aqui o climograma, ó, verão, início do verão, primavera, ó, temperatura bem alta, né? Acima da casa dos 24 graus, né? 23 graus. Nos meses aí da primavera e verão eu tenho uma quantidade bem grande de chuva. Quando entra no outono, em pleno inverno, eu tenho o quê? As chuvas sendo reduzidas, tá? A época aqui de estiagem. Então a principal característica são essas duas estações: estação chuvosa, estação seca. Tá? Clima semiárido, ele é encontrado justamente na parte do sertão nordestino, ele é o clima mais seco que eu tenho no Brasil. Né? Como que é caracterizado esse tipo de clima? Basicamente, as chuvas elas são uma quantidade muito baixa. Né? Esse climograma ele mostra justamente isso. Ó, eu tenho temperaturas elevadas, ó, temperaturas que chegam até a casa dos 30 graus, a mínima aqui, ó, lá na casa dos 25 graus. Mas o que mais chama atenção nesse climograma é se observar bem aqui, ó, as barras que vão simbolizar as chuvas. Ó. Existem meses que praticamente eu não tenho chuva e os meses que vão chover mais aí, ó, no finalzinho aí do verão, eu vou ter o quê? Menos de 100 milímetros, não chega nem a 75 milímetros de chuva, ou seja, essa quantidade de chuva é uma quantidade de chuva muito baixa, tá? Chega a ser, em alguns casos, até insuficiente para você ter a formação de rios, para você ter a formação de açudes, para a própria vegetação conseguir se manter. Por isso a vegetação ela vai ter o quê? Outros artifícios para se manter firme ali, né? Vai absorver parte aí do orvalho, vai perder folhas, no lugar de folhas eu vou ter o quê? Espinhos, né? Então, como eu consigo caracterizar esse clima? Basicamente, dos climas brasileiros, ele é o clima que apresenta a menor quantidade de chuvas. Bem simples, eu bati um climograma do clima aí semiárido, tropical semiárido, o que eu consigo perceber? Que basicamente não tem chuvas, tá? Então ele é bem simples, bem fácil. Se você observar um climograma, não tem como confundir com nenhum outro clima brasileiro, tá? Continuando, tropical de altitude, aquele clima tropical onde eu vou encontrar aqueles lugares de serra, né, com a altitude um pouquinho mais elevada. Qual a principal característica desse clima? Durante o inverno ele vai ser um pouquinho mais acentuado. As temperaturas do inverno vão ser mais baixas, tá? Uma outra coisa que eu consigo perceber também, tá? Dentro do inverno eu também tenho uma diminuição de chuva. Não é como o clima tropical típico, que tem alguns meses que não chove. Você tem uma redução nas chuvas, mas as chuvas elas acabam ocorrendo no inverno, tá? Mas a principal característica desse tipo de clima é justamente o que o inverno ele é um pouquinho mais acentuado. Durante o inverno eu consigo perceber a queda da temperatura. O inverno ele é um pouquinho mais rigoroso, né? Rigoroso em que sentido? A temperatura pode chegar até os
a 10 graus, 12 graus, tá? Não é aquele inverno tão rigoroso, exagerado, mas é um inverno que por conta da altitude eu vou ter o quê? Amplificado aí o meu inverno, a temperatura ela tende a ser um pouco mais baixa, tá? Aonde eu encontro esse tipo de clima? Justamente nos lugares de serras e chapadas, tá? A parte do sudeste, né? São Paulo, em alguns lugares eu encontro cidades como o Campos de Jordão, Minas Gerais tem várias cidades que ficam em serra, tá? Então, o lugar que eu tenho serra e tem cidades ali próximas a essas serras, eu encontro o clima tropical de altitude, tá? Tropical Atlântico ou tropical úmido, tá? Reparem, o título tá como tropical Atlântico, o climograma tropical úmido. Como seria esse tropical úmido? Por conta da maritimidade, estar muito próximo do mar, o que acaba acontecendo? A presença das chuvas elas são muito maior do que do clima tropical típico. Se olhar bem o climograma, o que eu consigo perceber? Ó, durante o inverno eu tenho uma queda de temperatura, mas não é uma queda brusca. Amplitude térmica, a diferença da maior e da menor a temperatura não é tão significativa assim, só que o que eu consigo perceber se eu comparar com os outros climas? A questão da chuva. Lá no inverno, é um inverno muito mais chuvoso do que o tropical típico, tá? E no verão eu também tenho essa presença da chuva, tá? Ou seja, quando eu falo de clima tropical úmido, diferente do tropical típico ou do tropical continental, eu tenho a presença constante das chuvas em todos os meses do ano. Então a chuva é um elemento muito presente, tá? O nosso último clima aqui que eu encontro no sul do Brasil, subtropical. O clima subtropical, basicamente, eu também encontro a presença de chuva em todos os meses do ano. Eu não tenho a questão da estiagem como no tropical típico, e ele é o clima que eu vou encontrar as menores temperaturas. O inverno ele é um pouquinho mais rigoroso, tá? Principalmente nos estados do sul, né? Esse clima ele vai pegar justamente o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dependendo da cidade, ainda você tem a combinação dessa cidade estar localizada em cima de algumas serras, né? Como algumas cidades que ficam aí no estado do Rio Grande do Sul, né? Até no próprio Paraná. E aí eu tenho no inverno uma temperatura ainda mais baixa, tá? Tem amplificação do inverno. E em alguns casos eu posso encontrar no clima subtropical até ocorrência de neve, tá? Mas é um fenômeno muito raro, vai atender algumas horas só, tá? Às vezes você não consegue nem ter uma prestação significativa, mas dos climas brasileiros, ele é o clima mais frio. Vale lembrar que o clima subtropical, ele está já fora da zona intertropical, ele está abaixo do trópico de Capricórnio, tá? Então ele está fora daquela área mais quente. Então as principais características dos climas brasileiros é o clima onde eu vou encontrar as temperaturas mais baixas, né? E vale lembrar que eu também tenho umas chuvas bem distribuídas ao longo do ano, independente de ser, por exemplo, inverno, a presença da chuva lá não é um problema, tá? Esses são os climas que eu encontro aí no Brasil. Bem simples, bem fácil, né? Essa aula de hoje serviu para a gente fechar o nosso conteúdo aí que diz respeito a climas no Brasil. O Brasil ele é um país que ele está numa zona quente, tá? A gente não vai ter climas tão diferentes, né? Se eu pegar, por exemplo, alguns países como a Rússia, ou se eu pegar até o próprio Estados Unidos, está muito ao norte, né? Então tem essa variação maior. O Brasil, no caso, a gente é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio. Estamos numa área intertropical. A maior parte do nosso clima aqui são climas quentes. A nossa temperatura tem que ser uma temperatura em média aí na casa dos 23, 25 graus, tá? Bem fácil, bem simples, não tem complicações quando eu falo de clima brasileiro. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida a gente vai tirando aí no decorrer das aulas, tá? Mas a aula de hoje foi para classificar, apontar quais são os climas que eu encontro dentro do território brasileiro, tá certo? Tchau, tchau, então. Até a próxima aula, pessoal.